As TVs são empresa, os jornais são empresa, né? Então, quando o jornal, a gente brincava muito para explicar, que era o seguinte. Uma coisa tá indo bem. Tu manda continuar. Ó, tá indo bem aqui, você fica vendo os números ali, ó, subiu. Vai, mete bronca aí, não muda não. Sim, Acontece isso? assim, varia muito, né? Você, eu Porque eu vi isso na aberta, eu na tomava fechada é cuidado. diferente. Não, é mais ou menos igual. Até porque a gente tem também o acompanhamento minuto a minuto, hoje Sim. em dia. Então, só que assim, você não pode negligenciar determinados assuntos, né? Eu tentava, por exemplo, óbvio que você pega assim, você pega um jogo menos importante na rodada. Você vai ficar um pouquinho mais no jogo mais importante, vai dar um pouquinho menos de tempo no jogo menos importante. Ah, porque você quer tá discriminando esses times? Não. Gente, o que eu sempre falei lá, e a gente tem que entender é o seguinte: TV não é pública, TV é uma empresa. As TVs são empresa, os jornais são empresa, né? Então, quando o jornal, a gente brincava muito para explicar, que era o seguinte: manchete do Globo, né? Flamengo goleia time tal. Às vezes, vamos supor, o Fluminense ganhou por 6-0 de um time. O Flamengo ganhou de 1-0. A capa é o Flamengo. Por quê? Eu vendo mais. Eu quero vender, pô. Né? Sim. Torcedor do Flamengo tem muito mais torcedor que o Fluminense. E quando o Flamengo perde, a manchete não é, por exemplo, Bangu vence Flamengo. Não, Flamengo perde para o Bangu. É isso aí. Isso. Por quê? O que vende é o nome. O nome Flamengo, seja crise, seja tá bem, tá mal, então vende. Então você não adianta, quando você faz um programa, você tem uma ordem de, 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 de atração, de importância. E aí tem um detalhe curioso. Aí eu vou falar do Fluminense. O Fluminense a torcida do Fluminense é uma torcida que compra muito TV e TV fechada. Ela participa muito. Então você tem números, por exemplo, a torcida do Fluminense, ela muitas vezes dá uma audiência melhor que a do Vasco num programa de Sport TV, por exemplo. Sim, A torcida do Vasco é bem maior que a do Fluminense. Então você tem esses exemplos em outros times também. entendi. Acontece, tem times que têm muita presença, entendeu? Tipo, quando você está no ar, geralmente sobe, e tem times que não dão tanto ibope assim para o programa. Então Vocês tem ficam vendo on time. direto, É. direto. A Flapress existe, é verdade. Não tô aqui para dizer que não é, cara. Eu vivi nisso. Existe, mas por que que existe? Existe um motivo. É porque Entendi. vende. Entendi. Entendeu? TV, cara, TV é empresa, gente. Hum, Entendeu? Eu quero fazer o quê? Só porque eu quero ser bonitinho, eu quero botar o mesmo tempo do Flamengo e vamos supor, do Sampaio Corrêa. Não, cara, não dá para fazer isso. Com todo entendi. respeito ao Sampaio Não, Corrêa, não, que e ele se tu merece. fizer, o cara lá de cima vai te cobrar. O cara, não, o cara vai me cobrar, mas Vai a cair. audiência vai responder, Entendi. entendeu? Então, pô, eu preciso vender produto, eu preciso vender patrocínio, né? Tá ali Claro. porque tem patrocinador no intervalo. Então eu tenho que manter minha audiência alta por causa disso. Então o Flamengo vende bem, Corinthians vende bem, São Paulo é um time que responde bem, Fluminense é um time que responde bem. São times que. Cruzeiro é um time que responde bem, a audiência. Então, estou citando assim só para Não, pra ter uma entender ideia. que. E eu ia te Exatamente. perguntar, você respondeu uma parada que eu ia perguntar. Se o time que vende faz 0-0 e o time que não vende faz. O jogo é 6-5, não dá pra mudar. É o que vende. Você vai na questão importância, né? Também você vai na relevância, não só na questão audiência. Então, por exemplo, já aconteceu comigo, de eu inverter uma abertura de programa, porque teve um Grenal daqueles assim que sangue, futebol e tudo de mais. Tudo aconteceu. Tudo aconteceu num Grenal. E você tem um jogo do Flamengo 0-0. E, pô, dá para botar o Flamengo em segundo, você vai botar o Grenal pra abrir. Porque o Grenal muitas vezes é um jogo que atrai. Aí, tipo, Botafogo, do nosso amigo Pô, Verdade. tá liderando, fez uma partidaça contra o Palmeiras, né? Que vai ser um jogo importante aí para frente. Vai ser um Botafogo e Palmeiras, porque provavelmente abre mais distância e tal. Pô, lógico que a relevância muda, né? Entendi. Então você vai usar o Botafogo para abrir,
Muitas vezes. Agora, eu tinha um amigo que ele falava assim, esse dia eu ri muito, cara, que morreu um papo. O Fluminense, eu não me lembro se você estava nesse jogo. Você estava naquele Fluminense 4-1 final do segundo turno, que teve gol do Preto Casagrande? Qual? Que o Acho que foi em Casalberto, que o 2005. Casalberto fez gol? Não, 5 Não, não. 5 não tava. você já não estava no Flamengo, não. 5 não. Eu cheguei no meio do ano. Cheguei depois do Carioca. Então, aí teve um 4-1, foi final do segundo turno. Depois o Fluminense acaba campeão contra o Volta Redonda. Sim. Mas a final do segundo turno foi um Fla-Flu, que acabou 4-1. O último gol foi um gol de cobertura do Preto Casagrande. Aí morreu um Papa, cara. No mesmo dia morre um Papa. No mesmo dia do gol do Aí, jogo. cara, eu encontro com o cara lá na Globo News. Na época eu trabalhava na Globo News. Aí o cara encontro com ele revoltado, cara, tricolor doente. Pô, esses caras do Globo estão de sacanagem. O Fluminense mete 4-1 no Flamengo, é manchete, morreu. Como assim, cara? Como assim, cara? Cara, é empresa, cara. Isso tem que ver com a questão empresa. TV é uma empresa. Cara, que louco. Globo é uma empresa, Bandeirantes é uma empresa, SBT é uma empresa. É isso aí. Você trabalha com quem é interessante, cara. Eu trabalhando na TV num acidente da TAM, a gente, num dado momento, não podia falar o avião que tinha caído. Não podia falar o nome do avião que tinha Com caído. Da relação. empresa. Com Com relação. eu não trabalhei só na Globo, tá? Sim, Só sim. pra ninguém achar que foi na Globo, não. Sim. Mas então, entendeu? Então, assim, você tem interesses junto ali, você tem Entendi. questões comerciais, você tem outras coisas. Então, não tem como discutir. Existe a Flaplash? Existe, claro que existe. Mas existe um motivo pra ela existir. É a hipocrisia dizer que não existe, pô. Claro. Claro que existe.